Nós vamos ler para a pregação nessa noite, Apocalipse 7, versículos 9 a 17. Apocalipse é o último livro da Bíblia. O nome significa revelação. Foi escrito pelo apóstolo João, quando se achava exilado na ilha de Pátimos. A igreja cristã, nos tempos primitivos, ficou muito exposta a duras perseguições, sofrimentos, perdas, porém consolada pela presença do Espírito Santo e fervorosa em fé. E foi em uma situação assim, quando Pedro e João foram presos, ao serem libertos com a igreja, a palavra diz que unânimes levantaram a voz a Deus em oração, rendendo graças e pedindo intrepidez para pregar a palavra. Que coisa bonita, irmãos! Em meio às adversidades, às lutas, às dores, à incompreensão, à perseguição, havia unanimidade na igreja. Unânime levantava a voz em oração diante do Senhor. O livro de Apocalipse foi escrito com o fim principal de consolar os cristãos nos tempos de perseguição, especialmente durante as perseguições impostas pelo imperador Dominiciano. Foi um tempo árduo, difícil para a igreja. Estas palavras consolam, mostrando que chegaria um momento em que a igreja não passaria mais pelas dores, que o Senhor estenderia os seus cuidados completos sobre a igreja, não experimentaria nem sequer o ardor do sol. Estas palavras visavam encorajar uma igreja sofrida, para que pudesse servir a Deus de forma unânime, mesmo no meio das adversidades. Meus irmãos, se nós afirmarmos ou buscarmos uma igreja plenamente unânime em tudo aqui na terra, certamente nós poderemos encontrar a frustração, porque a plenitude se dará na glória, se dará no céu, mas nem por isso nós devemos deixar de lutar, de trabalhar e de caminhar em busca da unanimidade. A palavra unanimidade indica um só ânimo, o mesmo ânimo, ou a mesma alma. Em uma mesma alma, em um mesmo ânimo, nós devemos cultuar o Senhor, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos ter disposição ao perdão, nós devemos buscar o crescimento espiritual, nós devemos pregar o Evangelho. Certamente, há muitas áreas na vida que não é nem saudável ter unanimidade, não podemos ter quando há uma compreensão, por exemplo, de que todos nós precisamos ter o mesmo tipo de serviço, de ministério. Não, Deus concedeu um ministério para cada um, porém, o que nos motiva a servir, mesmo com ministérios e dons diferentes, deve ser esta unanimidade, com a disposição no servir. Meus irmãos, nessa noite, nós queremos pensar a respeito da igreja que caminha para a unanimidade. Nós devemos alimentar a unanimidade, buscar a unanimidade, trabalhar pela unanimidade e caminhar para a glória, onde plenamente viveremos esta unanimidade.
Mas o que caracteriza uma igreja que caminha para a unanimidade? Esse texto bíblico nos ajuda a compreender isso. E primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é que a igreja que caminha para a unanimidade é a igreja que possui a mesma visão. Possui a mesma visão. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Meus irmãos, tanto a multidão, composta de pessoas oriundas de diversas nações, de diversas culturas, portanto, com diversas diferenças, bem como os anjos também, todos se concentravam ali em uma visão única. A visão deles não era dispersa. Em um momento de culto, é muito fácil dispersarmos a nossa visão, a nossa atenção, e começarmos a olhar pessoas, e começarmos a olhar a ornamentação, e começarmos a olhar o templo. Mas aqui nós achamos uma visão única. Todos eles olhavam para o Senhor no seu trono. Todos eles contemplavam a glória do Senhor, o poder salvador do Senhor. A visão não se esquivou para olhar a própria vida com suas necessidades, com seus sonhos, com suas ambições. Meus irmãos, não há nada de errado em olharmos as nossas necessidades e buscarmos ajuda em Deus. Mas antes de olharmos para nós mesmos, com nossas necessidades, sonhos e ambições, nós precisamos ter uma visão unânime. Todos nós voltamos os nossos olhos para o Senhor glorioso, poderoso em salvação, Deus único, digno de ser adorado e socorro presente na vida de todo aquele que crê. Nós precisamos aprender a olhar mais para a glória do Senhor, a olharmos para os nossos irmãos, ajudando uns aos outros, para que todos nós tenhamos a mesma visão, para que todos nós possamos contemplar a Deus, para que todos nós tenhamos a visão voltada para o Senhor, em adoração, em contemplação, em busca de socorro no Senhor. A igreja que caminha para a unanimidade é esta igreja que possui a mesma visão. Neste contexto, meus irmãos, nós precisamos cuidar para que ajudemos os nossos irmãos a perceber a Deus, a buscarem a Deus, a amarem a Deus, a se voltarem para Deus. Por isso, alguns passos e algumas atitudes nós precisamos dispensar. Algumas atitudes que tentam brotar no coração, conduzido pela carne, não pelo Espírito Santo do Senhor. Por exemplo, irmãos, aquelas críticas às vezes impiedosas. Não, a nossa visão não deve se voltar com essa crítica impiedosa.
A nossa visão precisa trabalhar para que todos nós voltemos para o Senhor, contemplemos o Senhor, para que toda a igreja possa ter esta visão maravilhosa do Senhor Jesus. Às vezes, especialmente entre os mais novos, às vezes brincadeiras, às vezes apelidos e práticas semelhantes que distanciam as pessoas. Às vezes uma indiferença aqui e outra indiferença ali vai esfriando as pessoas no relacionamento e no amor cristão. Ah, meus irmãos, nós precisamos trabalhar para que todos nós possamos ter a mesma visão, e a nossa visão não pode ser outra. Como nós vimos aqui, anjos e homens, a multidão toda se voltava para o Senhor, olhava para o Senhor, buscava o Senhor, adorava o Senhor. Esta é a razão de nós existirmos como igreja, para que possamos dar as mãos, uns ajudando os outros a buscarem, a crerem e a servirem ao Senhor. Nesse contexto, irmãos, nós precisamos também cuidar para não nutrirmos expectativas exageradas na vida dos irmãos, porque podemos ser decepcionados. E não vamos ser decepcionados porque os irmãos são fracos. Nós vamos ser decepcionados porque a nossa expectativa não pode estar na Dona Milza, no William, no Edinho. Não. A nossa grande expectativa na igreja deve estar no Senhor. E nós devemos ajudar uns aos outros a olhar para o Senhor, a buscar o Senhor. Aqui a multidão se reuniu, os anjos ali estavam e todos olhavam e buscavam o Senhor, e contemplavam e adoravam o Senhor. Não havia tempo, não havia razão, não havia motivo, não havia necessidade para exaltar qualidades ou defeitos das pessoas. O que preenchia naquele momento era mesmo a visão do Senhor. O apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que deve ocupar o nosso pensamento? O que é amável, o que é justo, o que é respeitável. Em nosso relacionamento como irmãos, de maneira que todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, possamos caminhar em unanimidade, tendo a mesma visão, a visão do Senhor na sua glória, na sua beleza e no seu poder salvador. Mas uma igreja que caminha em busca da unanimidade não é apenas a igreja que tem a mesma visão. É também a igreja que possui as mesmas vestes. Aqui fala da multidão com vestes brancas, com palmas nas mãos. Meus irmãos, é interessante que vestes indicam as separações existentes, separações culturais, mas não apenas culturais, também sociais. E tem gente que valoriza tanto a aparência, que tem até dificuldade de se relacionar com pessoas que não se vestem de maneira semelhante a elas. Mas aqui, a palavra de Deus nos fala de uma multidão que traz as mesmas vestes, de uma multidão com vestes brancas. E estas vestes não foram adquiridas com os recursos pessoais, com a força do trabalho pessoal.
Estas vestes foram adquiridas com a força de uma única pessoa. Estas vestes foram adquiridas com o sacrifício de Jesus na cruz. Porque estas pessoas com vestes brancas são as pessoas que foram lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Por isso estão diante de Deus. Por isso foram acolhidas por Deus. Portanto, uma igreja unânime que traz as mesmas vestes, purificadas pelo sangue bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, ninguém pode se orgulhar, se julgar superior, se sentir melhor do que o outro. Porque todas estas pessoas ali estão e usam estas vestes, porque Jesus adquiriu estas vestes para elas. As libertou, teve compaixão delas, pagou um preço altíssimo por elas. Por isso uma igreja unânime porque traz as mesmas vestes brancas da purificação pelo Senhor Jesus. Tiago nos falou sobre este assunto, sobre o trato diferenciado às pessoas, sobre a necessidade de considerarmos o verdadeiro teor do Evangelho de Jesus. Ele disse assim: meus irmãos, não tendes a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Meus irmãos, em resumo, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo nos faz irmãos, independentemente de questões sociais, econômicas. Daí a necessidade de nós cuidarmos para caminharmos unânimes, porque trazemos as mesmas vestes concedidas pelo Senhor Jesus. Para salvar uma vida. Faz os adolescentes pensarem em alguma coisa? Não? E aquele filme que nós vimos? Vimos com os adolescentes. E a mensagem do filme é exatamente essa. Um adolescente que se sentia isolado pelo grupo, chegou ao absurdo, à loucura do suicídio. Um grupo de jovens da igreja, diante deste fato, começou a questionar: o que nós temos feito e qual a atenção cristã que nós temos dado àqueles que se sentem separados? E a partir daí começou um movimento entre aqueles jovens para buscar aqueles que não se sentiam enturmados. Este é o teor do Evangelho, irmãos. Este é o teor do Evangelho. O Senhor Jesus falou a respeito da sua volta, e que o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E aí Jesus acrescenta: porque tive fome e me deste de comer, tive sede
e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste. Estava preso e fostes ver-me. Então perguntarão: mas Senhor, quando é que aconteceu isso? E Jesus disse: quando fazei isto a qualquer um destes pequeninos, a mim me estáis fazendo. Meus amados, a igreja que caminha unânime é assim. Possui a mesma visão, caminha na visão do Senhor. Possui as mesmas vestes, por isso caminha em união. Mas ainda um outro ponto é necessário. A igreja que caminha para a unanimidade é a igreja que possui a mesma mensagem. Pelo conteúdo da fala, as pessoas se revelam. Foi o Senhor Jesus quem disse: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes a pessoa pode até enganar por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde a revelação mediante as palavras vem à tona. Essa multidão aqui de Apocalipse revela unanimidade na mensagem de promoção do Evangelho e adoração a Deus. Esta multidão trazia uma única mensagem e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Meus irmãos, nós somos chamados à promoção do Evangelho, não à promoção da nossa pessoa, da nossa vontade, do nosso gosto, das nossas ideias, da nossa razão em qualquer situação. E eu tenho dito, irmãos, quando questionado a respeito da paz na igreja, recentemente eu fui questionado em um trabalho fora de Uberaba como promover a paz na igreja. E eu sempre digo o seguinte, irmãos: eu não me interesso nem um pouquinho pela paz na igreja que não passe pelo Evangelho de Jesus. Ou seja, não me interesso nem um pouquinho pela paz que não seja promovida pelo Evangelho de Jesus, onde as pessoas quebrantadas e movidas pela graça de Deus se levantam em uma disposição nova pelo Evangelho. Só essa paz que vale na igreja. A paz dos acordos, as paz do faz de conta, não tem valor nenhum na igreja. Só a paz que passa pela cruz de Cristo tem valor nas nossas vidas e tem valor na igreja. Daí, irmãos, o que nós precisamos é entender e crer no Evangelho da graça. Quem passa por esta experiência trará uma nova mensagem de vida e uma nova mensagem em seus lábios. Essa multidão tão diferente se agregou diante do Senhor, e a mensagem desta multidão é que o Senhor era digno de adoração, porque nele está a salvação. Esta multidão tinha prazer em publicar esta mensagem. A comunicação da glória do Evangelho. Essa sim é a mensagem do povo de Deus. Cuidado para não sermos comunicadores de mensagens depreciativas, de mensagens que divulgam os defeitos das pessoas, e nem atiçadores de fogo. Lá na minha casa, a pedido da Rita,
construir um fogão lá no fundo. E de vez em quando, ela está lá atiçando fogo, soprando, abanando, porque ela quer ver o fogo aparecer ali. E ali cozinha maravilhosamente bem. Este fogo é bom. Mas existe um outro tipo de fogo, que é fogo estranho, irmãos. Pois é, irmão, eu estou muito chateado porque aconteceu um problema comigo. Uma pessoa não me tratou bem. Aí o outro diz, você tem razão, porque já fez comigo também. Já fez com fulano também. Atiça o fogo estranho do inferno. Lembrem, irmãos, existe uma mensagem que nós precisamos trazer. A igreja que caminha para a unanimidade traz uma mesma mensagem no seu coração e nos seus lábios, porque a sede desta igreja e desta multidão e deste povo que vive o Evangelho é promover o Evangelho de Cristo. É a promoção do Evangelho de Cristo. É que Cristo seja promovido, é que o poder do Evangelho seja promovido, é que o pecador seja salvo, é que o caído possa se levantar, é que o frio possa ser aquecido na fé, é que o frágil seja fortalecido. A mensagem do Evangelho deve ser a mensagem do povo de Deus, e não outra. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, chega a dizer, quando ele trata lá das dificuldades que existiam entre irmãos, e elas vão existir até a volta de Jesus, elas vão existir, mas precisam ser resolvidas. Ele diz o seguinte, o só existir entre vós demandas é completa derrota para vós outros. Por que não sofrei antes a injustiça? Por que não sofrei antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A história, a partir do conhecimento do Evangelho, é outra na nossa vida. Porque nós nos levantamos dizendo, eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo, agora a minha mensagem é outra, agora os meus valores são outros, agora a minha visão é outra, agora a mensagem dos meus lábios é outra. Porque isso eu fui no passado. Agora a minha mensagem é a mensagem do Evangelho. Agora a minha mensagem é a mensagem de Cristo. Meus irmãos, se nós tivéssemos plenitude hoje, se nós tivéssemos unanimidade no sentido de termos o mesmo ânimo para servir, para amar, para perdoar, para viver a comunhão, o mesmo ânimo de fé, isso seria maravilhoso, irmãos. Mas não adianta eu dizer para os irmãos que vamos ter essa plenitude aqui, porque não vamos. Mas nem por isso vamos ser comodistas. Vamos caminhar em busca da plenitude. A igreja que caminha em unanimidade, ou em busca da unanimidade, é a igreja que possui a mesma visão. Os olhos se voltam para o Senhor. É a igreja que possui as mesmas vestes. Ninguém melhor do que o outro, mas todos vestidos com a justiça de Cristo. E por fim, é a igreja que possui a mesma mensagem, é a mensagem do Evangelho.
Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender nas nossas vidas é que a partir do chamado de Jesus em nossas vidas, nós devemos exercer o ministério. Nós passamos a exercer o ministério. E esta unanimidade é quando apresentamos a nossa vida para servir a Cristo, servindo também os irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e que Deus nos fortaleça na nossa caminhada, tendo misericórdia de cada um de nós que precisamos dele. Levemos em nosso coração a palavra de Deus. E que Deus conceda a nós esta visão gloriosa dele e do Evangelho a cada dia e a cada momento. Que Deus nos faça lembrar constantemente quais as vestes nós usamos da purificação no sangue dele. E que Deus, em sua graça, nos ajude a trazermos uma mensagem forte em nosso coração e em nossos lábios,